Quero te convidar que você abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. E nós vamos ler, neste momento, o verso de número 20. A palavra do nosso Deus nos diz assim: dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Vamos juntos na versão revista, na versão que está proposta ali na nossa projeção. Vamos juntos? Assim a palavra do Senhor se difundia e se fortalecia poderosamente. Amém. Deixe sua Bíblia aberta nesse capítulo e nós vamos orar ao Senhor neste momento, pedindo que o Senhor continue a nos conduzir agora na meditação da sua palavra. Senhor nosso Deus, muito obrigado por tudo aquilo que teu Espírito Santo tem repartido aos nossos corações. Pai querido, nós te louvamos pela tua igreja, por cada ministério, e de forma especial nessa manhã queremos te louvar pela classe das crianças, que apresentou de forma brilhante, abençoadora. Pai querido, nós te louvamos pelo testemunho do Érico, que foi apresentado aqui no vídeo agora há pouco, um testemunho de alguém que se rendeu a Ti, que foi liberto do império das trevas e trazido para o reino do Seu amor. E Pai querido, neste momento de forma especial, nós pedimos a Tua palavra aos nossos corações. Eu seja somente instrumento do Senhor no compartilhar das verdades eternas da Tua palavra. Essa oração que faço no nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem tomar assento. Meus queridos irmãos, domingo passado nós iniciamos a campanha de missões estaduais, que tem como tema de mesmo? Vale notificar. Então é para falarmos, é para anunciarmos. Há uma frase que é atribuída a vários teólogos, e essas atribuições são dadas exatamente para dar uma autoridade, vamos dizer assim, a essa opinião. E a frase que costumeiramente ouvimos é: fale, se preciso for, use as palavras. É verdade, meus queridos irmãos, em alguns contextos, a única coisa que temos a fazer é agir, é prestar algum serviço. Mas nós precisamos entender que o Evangelho do nosso Senhor Jesus, ele precisa em todo momento ser proclamado. Ele precisa ser verbalizado. Quando vamos a Romanos, capítulo de número 10, nós encontramos lá: como ouvirão se não há quem pregue? E portanto, quando vamos ao livro de Atos dos Apóstolos, nós encontramos, meus queridos irmãos, o registro dessa proclamação da palavra de Deus. E nós estamos retomando as mensagens do livro de Atos dos Apóstolos, e os irmãos nem sabem que dos capítulos 1 até o capítulo 12, nós temos a proclamação da palavra do Senhor sendo feita em destaque pela vida do apóstolo Pedro. É claro que nós temos ali outros irmãos que anunciam a palavra, mas o evangelista Lucas, que é o autor do livro de Atos, ele vai de fato enfatizar o ministério apostólico de Pedro. Agora, do capítulo 13 em diante de Atos dos Apóstolos, a ênfase está na pessoa do apóstolo Paulo e no ministério que o apóstolo Paulo exerceu. E desde o capítulo 13, então, nós encontramos aquilo que aconteceu no ministério do apóstolo Paulo. No capítulo 18, onde está a divisa da campanha de missões, nós temos a pregação do Evangelho na cidade de Corinto. E domingo passado à noite, nós falamos sobre as razões pelas quais nós devemos falar de Jesus. Agora chegamos ao capítulo 19, meus queridos irmãos, e nós encontramos ali a plantação da igreja na cidade de Éfeso. E quando voltamos ao capítulo 18, versos 21 a 23, nós vamos encontrar ali o relato que o apóstolo Paulo já havia passado rapidamente
cidade de Éfeso, mas agora ele está ali para permanecer por pelo menos 2 anos ensinando e pregando a palavra de Deus. E esse verso 20 que nós lemos agora, ele é como se fosse um refrão, é como se ele fosse um estribilho ao longo de todo o texto de Atos dos Apóstolos, falando do crescimento da palavra do Senhor. Eu quero nesse primeiro momento dar um panorama do capítulo 19 de Atos e depois então extrair algumas lições para a nossa aplicação diária na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Então, quando lemos o capítulo 19, meus queridos irmãos, é interessante perceber nos 7 primeiros versos que o apóstolo Paulo encontra pessoas que eram conhecidas como discípulos. E quando o texto bíblico vai aparecer a palavra discípulos, naturalmente a ideia é que esses são discípulos de Cristo. Mas no desenvolver do relato, nós vamos perceber que não era bem assim. Aqueles homens não eram de fato discípulos de Cristo. Se você estiver com sua Bíblia aberta, veja no texto os versos 1 e 2 do capítulo 19. E o texto da palavra do Senhor vai nos dizer assim: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo como creram? Observe o verso 3 a resposta, ainda no verso 2 na verdade. Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. E para resumir aqui, meus amados irmãos, você pode depois ler o texto na íntegra na sua casa. Aqueles homens eram tidos como discípulos, mas eles ainda não tinham um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus. E sem um encontro com o Senhor Jesus, é impossível viver a experiência do novo nascimento. É impossível alguém ser regenerado. Aqueles discípulos, na verdade, tiveram contato com João Batista. E eles ouviram sobre o batismo de arrependimento. Mas eles ainda não tinham, antes da chegada do apóstolo Paulo, um encontro real e pessoal com o Senhor Jesus. E então o apóstolo Paulo, nesse primeiro grupo que nós encontramos aqui, o grupo que nós estamos chamando de pessoas imaturas, ou seja, que conheciam pela metade a mensagem, o apóstolo Paulo fala de Jesus e fala então de que João Batista mesmo pregou que quando Jesus viesse, ele traria um novo batismo. Ele traria um novo batismo. E é interessante que na sequência do texto, aqueles irmãos então creem em Jesus. E eles são batizados com o Espírito Santo. E eles então falam em línguas e profetizam. E esse evento que nós encontramos aqui é o mesmo que nós encontramos lá no capítulo 2 de Atos, quando o Espírito Santo é derramado em Jerusalém. É o mesmo evento, meus amados irmãos, que nós encontramos no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo é derramado lá na casa de Cornélio, quando pessoas se rendem a Cristo da casa de Cornélio. É o mesmo evento que acontece também em Samaria, quando pessoas têm um encontro com o Senhor Jesus. E a partir do momento que uma pessoa entrega a sua vida a Cristo, reconhecendo como o único Senhor e Salvador pessoal, esses são batizados, esses são imersos no Espírito Santo. E aqui então nós encontramos no capítulo 19 um primeiro grupo de discípulos, aqueles que tiveram um encontro real e pessoal com o Senhor Jesus. Agora, avançando para o capítulo 8, quantos estão com a Bíblia aberta aí? Levanta ela para me ver. Estamos juntos? Verso 8, olha para o verso 8 agora. O apóstolo Paulo está pregando a palavra numa sinagoga. E ele até que durou um tempo aí nessa sinagoga. Ainda é o primeiro slide ainda, viu? Esse aí. Ele está pregando na sinagoga e ele até que durou nessa sinagoga. Os irmãos lá de Éfeso, eles eram até um tanto quanto tolerantes. Paulo ficou 3 meses lá. Mas é interessante nós percebemos que após 3 meses da permanência do apóstolo Paulo nessa sinagoga, aqueles
chegaram naquela sinagoga, blasfemaram e expulsaram o apóstolo Paulo dessa sinagoga. E o final do verso 9 vai dizer então que o apóstolo Paulo foi para a escola de Tirano. A escola de Tirano era uma escola de retórica. Possivelmente Tirano era um dos professores ou até mesmo o dono daquela sala onde o apóstolo Paulo passou a pregar das 11 horas da manhã até as 16 horas. E por ali o apóstolo Paulo permanece por 2 anos. O verso de número 20 de Atos vai dizer: assim a palavra do Senhor crescia e se fortalecia poderosamente. E então, nesses versos, queridos irmãos, nós encontramos judeus e gregos ouvindo a palavra do Senhor. Avançando um pouquinho mais, versos 11 ao 16, nós encontramos essa palavra sendo anunciada, meus queridos irmãos, o ministério apostólico de Paulo sendo confirmado, porque as pessoas se chegaram ao apóstolo Paulo e eram curadas. Vejamos aí o verso número 11 do capítulo 19. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam dele. 7 pessoas, pelo menos, viram essa manifestação do poder de Deus na vida de Paulo. E achavam, meus queridos irmãos, que bastava falar uma palavrinha mágica e os espíritos imundos saíram. Esses eram dentre eles, e se você seguir a leitura, você vai perceber, homens que queriam praticar o exorcismo, queriam usar do poder, mas sem ter relacionamento com o Senhor. E esses 7 homens são envergonhados. E aqui no nosso esboço do capítulo 19, nós estamos classificando eles pela palavra funcionalidade. Pessoas que idolatram o poder, pessoas que querem o poder do Senhor, mas não querem relacionar com Ele. Avançando um pouquinho mais, versos 17 ao 20, aqueles que viram o nome do Senhor Jesus engrandecido na vida do apóstolo Paulo, aqueles que viram também esses 7 homens que tentavam praticar o exorcismo, sendo envergonhados pelos espíritos malignos, aqueles que ouviram a palavra da verdade, viveram a experiência de conversão. E aqui nos versos 17 ao 20, nós temos o relato da transformação que aconteceu. E os versos 17 nos diz: quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declararam abertamente as suas más obras. Grande número dos que tinham praticado o cultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, esse chegou a 50.000 dracmas. E dessa maneira a palavra do Senhor muito se difundia e fortalecia. Onde a palavra do Senhor Jesus é proclamada, há conversão, há transformação de vida. E por fim, meus queridos irmãos, os versos 21 ao 41, nós temos um alvoroço, nós temos um tumulto aqui relatado pelo evangelista Lucas, por causa da pregação do evangelho que estava incomodando e provocando a transformação naquela sociedade. Para você gravar, meus queridos irmãos, essa estrutura de Atos 19, basta você pegar as 5 primeiras palavras que nós temos aí nesse slide. A primeira palavra é imaturidade, a segunda é rejeição, a terceira é funcionalidade, a quarta, conversão e a quinta, alvoroço. Vamos juntos? Qual que é a primeira palavra? Imaturidade.
segunda, rejeição. A terceira, Funcionalidade. A quarta, Conversão. E a quinta, Alvoroço. Muito bem, então esse é o resumo do capítulo 19. E agora eu vou começar então a pregar, meus irmãos. Depois que os irmãos conheceram o capítulo 19 de Atos, agora então nós vamos pregar a palavra do nosso Deus, extraindo aquilo que nós podemos aprender nessa porção da palavra. A primeira reflexão então, meus queridos irmãos, que nós precisamos extrair deste texto é que a presença do Espírito Santo é indispensável. Aleluia. A presença do Espírito Santo é indispensável. Sem a presença do Espírito Santo não há novo nascimento. Sem a presença do Espírito Santo não existe igreja. A igreja se torna uma realidade em Atos capítulo 2. É com o derramar do Espírito Santo que a igreja do Senhor Jesus é edificada pelo próprio Cristo. É através da obra do Espírito Santo, meus amados irmãos, que os apóstolos e a igreja do Senhor Jesus é empoderada para pregar o Evangelho. Atos 1:8, que nós já recitamos no início deste culto, diz o quê? Mas recebereis poder ao descer sobre vós e ser-me-eis tanto em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Nós entendemos, meus queridos irmãos, que a presença do Espírito Santo é indispensável nas nossas vidas. Sem a ação do Espírito Santo não há santificação. Sem a presença do Espírito Santo não há unidade na igreja. Sem a presença do Espírito Santo não há amor. E nós precisamos entender que sem o Espírito Santo em nossas vidas, nós não conseguiremos cumprir a missão de falar de Jesus nos lugares onde nós moramos, aonde nós estamos. Meus amados irmãos, é impossível falarmos de Jesus e essas pessoas serem convencidas sem o ministério do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo, ela é indispensável nas nossas vidas. A segunda reflexão que eu quero trazer à luz deste texto, meus amados irmãos, é que o Evangelho do Senhor Jesus, ele deve ser anunciado com ousadia e perseverança. E aqui estou recordando do apóstolo Paulo na sinagoga. Por 3 meses, ele trouxe a mensagem ali. E é interessante que eles convidaram o apóstolo Paulo a se retirar, meus queridos irmãos. O verso de número 9 vai dizer: mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer, e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. É interessante nós percebemos aqui que o apóstolo Paulo, após ser convidado a se retirar da sinagoga, após blasfemarem do Evangelho do Senhor Jesus, o apóstolo Paulo não parou de pregar. O apóstolo Paulo, meus queridos irmãos, continuou a falar, e essa é uma constante já ao longo de todo o livro de Atos. O apóstolo Paulo, ele não parava porque alguém pisou no carro dele, ele não parava porque ele teve alguma contrariação na sua caminhada. Não, pelo contrário, ele continuava a pregar o Evangelho, e isso nos ensina sobre a perseverança. Isso, meus amados irmãos, nos ensina que nós não podemos desistir, que nós precisamos investir na vida de pessoas. Aquele nosso parente que está afastado de Cristo, nós precisamos continuar pregando. Isso é perseverança. Aquele nosso vizinho que nós já convidamos muitas vezes para estar aqui, e ele não está, nós precisamos continuar convidando. Meus amados irmãos, Paulo nos ensina sobre essa ousadia, e uma outra porta foi aberta. Nós não sabemos exatamente detalhes sobre a vida de Tirano,
se ele cedeu aquela sala para que Paulo ensinasse e pregasse, se ele alugou e se ele alugou a provisão de recursos. Mas nós podemos aprender, meus amados irmãos, sobre a ousadia do apóstolo Paulo, que em nenhum momento perdia a oportunidade de falar do Evangelho. A terceira reflexão que eu aprendo, meus queridos irmãos, neste capítulo 19, é que a consagração de vida é fundamental para o serviço cristão. A consagração de vida, meus queridos irmãos, ela é fundamental para a pregação do Evangelho. Não tente realizar a obra de Deus sem a companhia de Deus. Não tente realizar a obra de Deus sem se assentar à mesa da comunhão. Não tente realizar a obra de Deus de estômago vazio espiritualmente. Alimente-se do Senhor. Se fortaleça no Senhor, revista da armadura espiritual, meus queridos irmãos, para que você possa realizar a obra de Deus. Porque aqui, meus queridos irmãos, um texto que nós temos como base, alguns homens tentaram fazer isso, e os espíritos malignos os colocaram para correr pelados, envergonhados. Eles falaram assim: olha, em nome de Jesus que Paulo prega, saia. E aí o espírito maligno respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu conheço, agora vocês eu não conheço não. Se você saísse aqui na rua agora e encontrasse alguém em possesso do espírito demoníaco, você teria autoridade no nome de Jesus para expulsar esse demônio? Ou você estaria nessa condição de superficialidade? Eu vou chamar o pastor, eu vou chamar o fulano de tal. Há momentos, meus queridos irmãos, que não dá para chamar. Há momentos que está nas nossas mãos a responsabilidade. E é por isso que nós precisamos estar preparados. Precisamos estar revestidos. Amém. Meus queridos irmãos, muitos dos encontros que temos nas igrejas, nas famílias, se dá exatamente por essa falta de consagração de vida, se dá porque brechas, concessões foram feitas, de modo que a palavra pregada por muitos de nós não produz transformação, não produz efeito, porque não há consagração. E à luz desse capítulo 19, meus amados irmãos, eu aprendo que a presença do Espírito Santo é indispensável, o ministério do Espírito Santo é indispensável, e por isso nós precisamos andar por meio do Espírito. E é esse mesmo Espírito que nos dará perseverança e ousadia para proclamar a palavra de Deus. É esse mesmo Espírito que irá consagrar as nossas vidas, nos levar ou nos tornar cada vez mais parecido com o Senhor Jesus. Mas em quarto lugar, meus queridos irmãos, eu aprendo à luz do capítulo 19 de Atos, que o Evangelho é uma mensagem poderosa e transformadora. E os versos 17 ao 20, que nós já lemos, nos mostra isso. A palavra-chave é a palavra conversão. Se você de fato nasceu de novo, se de fato, meu querido irmão, minha querida irmã, você já viveu a experiência da regeneração, consequentemente, a sua vida está sendo transformada. Consequentemente, você está ficando cada vez mais parecido com o Senhor Jesus. Com certeza, as paixões carnais, os vícios, meus queridos irmãos, estão sendo tirados da sua vida. Porque onde Jesus chega, há transformação. Onde o Evangelho chega, há renúncia. E é interessante que esse verso 17 ao 20 vai dizer-nos que aquelas pessoas começaram a desfazer de livros de alto valor, que compreendia vários salários de um ano. E aquelas pessoas começavam a desfazer daqueles livros e queimar. E é interessante nós entendermos, queridos irmãos,
que há coisas nas nossas vidas que nós precisamos queimar. Há coisas da nossa vida que nós precisamos eliminar. Há condutas que nós precisamos eliminar. Há coisas que precisam ser removidas totalmente para que tenhamos vida abundante em Cristo Jesus. Porque o Evangelho do Senhor Jesus, ele é poderoso e transformador. E à medida que somos transformados, teremos condições de falar com coragem e ousadia do Evangelho do Senhor Jesus. A quinta reflexão que quero trazer à luz do capítulo 19 é que haverá oposições à pregação do Evangelho. O Evangelho te incomoda mesmo. E se não está incomodando, é muito provável que tenha alguma coisa errada. É muito provável que ou estamos em cima do muro, ou estamos jogando um time contrário, digamos assim. Porque o Evangelho incomoda. Uma vida santa incomoda. E a inquietação aqui, meus amados irmãos, é porque a fonte de lucro estava sendo retirada daquela sociedade. A cidade de Éfeso tinha um templo que tinha 140 metros de comprimento. Um templo que era composto de várias colunas de mármore, o templo à deusa Diana ou Artemis. E as fontes de lucros ali estavam sendo encerradas porque vidas estavam sendo rendidas ao Senhor. Talvez você já tenha vivido isso na sua história. Fulano de tal, depois que virou crente, não senta nessa mesa com a gente para beber mais, não vai para determinadas festas. Depois que ele virou crente, ele mudou as conversas, ele não ri das nossas piadas. Talvez você já tenha ouvido isso aqui. E não se estranhe se você em algum momento ouvir pessoas te desprezando por causa da mensagem do Evangelho. Porque em nenhum momento a Bíblia vai dizer que vai ser fácil. Em nenhum momento a Bíblia vai dizer, meu querido irmão, minha querida irmã, que você vai viver num ambiente onde todo mundo vai te aplaudir. É interessante que Jesus, falando do discipulado cristão, ele vai dizer que não veio trazer a paz, mas veio trazer a espada. Onde pai se viraria contra filho, nora viraria contra sogra, por causa da pregação do Evangelho. Vamos arrumar a cabeça. Não use isso como desculpa para você discutir na sua casa, não. É por causa do testemunho de Cristo. Há muitos lugares, meus queridos irmãos, que há conversões e pessoas são desertadas. Há muitos lugares onde uma pessoa vive a experiência do novo nascimento e essa pessoa é colocada do lado de fora. Essa semana teve um dia de oração pela igreja perseguida. E há muitos lugares, meus queridos irmãos, onde pessoas estão sendo mortas por causa da pregação do Evangelho. Estão tendo essa honra de orar, de viver e morrer pelo Evangelho. E aqui nós somos lembrados, meus queridos irmãos, que haverá oposições à pregação do Evangelho. Nós vivemos uma era, meus queridos irmãos, do sincretismo religioso. Nós vivemos uma época onde está sendo proibido a pregação do Evangelho. E nós precisamos estar atentos e nos preparar para esses momentos que se intensificarão cada vez mais. Cada vez mais. Vai ficar difícil. Há lugares no mundo que é proibido entregar o folheto da palavra de Deus. Há lugares no mundo que você não pode convidar uma pessoa para vir para uma igreja. E eu estou falando isso porque haverá oposições. E talvez você pense, vai ter oposição só lá fora. Não, aqui dentro também vai ter dificuldade, meu irmão. Haverá dificuldade no nosso meio. Mas nós precisamos continuar pregando a palavra do nosso Deus. Qual é a sua condição? Você
Você considera a Bíblia toda como palavra de Deus? Tá, glória. Ou apenas as partes de promessa? Ou apenas as palavras abençoadoras e consoladoras? Se você vive a Bíblia de uma página ou de algumas páginas e não o Evangelho da sua vida, eu quero te dizer que é tempo de sair da imaturidade espiritual. É tempo, meu querido irmão, minha querida irmã, de crescer na graça e conhecimento do Senhor Jesus. Aqueles discípulos, eles ainda não tinham vivido a experiência do novo nascimento. E somente quando ouviram falar da mensagem de Jesus, é que eles foram regenerados e transformados. É possível que você esteja aqui nesta manhã, mas se sente vazio do Espírito Santo de Deus. E a palavra do Senhor nos diz para que enchamos do Espírito. A palavra do Senhor nos fala para que andemos no Espírito. A palavra do Senhor vai nos dizer que aqueles que estão em Cristo crucificaram as suas paixões e desejos. E é sobre isso que eu quero te convidar a orar nessa manhã. É tempo de sairmos desse lugar de imaturidade para crescermos na graça e conhecimento do Senhor. Quem sabe você está aqui, você já até acolheu a mensagem do Evangelho, mas você tem rejeitado as admoestações do Senhor para a sua vida. Quem sabe você está aqui, ouve uma palavra e fala assim: ah não, isso aqui é para alguém que é novo na fé, isso aqui é para fulano de tal, que pena que Beltrano não está aqui. Todos nós temos algum recurso, meu querido irmão, para fazer uma objeção à palavra de Deus, ao invés de acolher. E a palavra do Senhor vai nos dizer hoje: se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Não endureçais o vosso coração. Ainda, meu querido irmão, minha querida irmã, é interessante nós entendermos que nesse contexto de rejeição, se você tem acolhido a palavra de Deus, se você tem se colocado à disposição de Deus para pregar a palavra, não desanime, continue a proclamá-la, porque é por meio dessa palavra que vidas são salvas e alcançadas. Se você está aqui nessa manhã e tem se sentido atacado por servir ao Senhor, tem se sentido afligido, ouviu alguma coisa que te feriu, saiba que nessa manhã é tempo de deixar ser restaurado pelo Senhor, tratado pelo Senhor, porque a palavra de Deus não esconde que haverá dias difíceis na caminhada. A palavra de Deus não esconde que haverá oposições à pregação do Evangelho. Por isso, é tempo de deixar o Espírito Santo tratar os nossos corações e nos restaurar para a honra e glória do Senhor. Fale com Deus neste momento, coloque sua vida diante do Senhor. Meu querido, tu és o Deus que somos os nossos corações. Tu és o Deus que, por meio do teu Espírito Santo, é capaz de nos restaurar. E neste momento eu quero orar de forma especial por aqueles irmãos e irmãs que estão se sentindo esgotados por alguma oposição, por algum conflito familiar, por alguma incompreensão na igreja. Nós queremos, em primeiro lugar, colocar essas vidas diante do Senhor, pedindo que o Senhor venha restaurar para a honra e glória do teu santo nome, pedindo para que o Senhor venha avivar esses corações. Mas, querido, ainda queremos suplicar ao Senhor para que encha a tua igreja do Espírito Santo, para que encha o teu Espírito, ó Deus, para que possamos proclamar a tua palavra com ousadia. Amém. Para que possamos, Senhor,
vencer as paixões carnais, as inclinações carnais. Sonde os nossos corações nessa manhã e venha nos restaurar, Deus, segundo a tua vontade. Pai querido, ainda nós suplicamos por confessões. Vimos nessa manhã que a tua palavra é poderosa e transformadora. E neste momento nós olhamos para esses bancos que ainda tem espaço para chegar pessoas. E nós oramos para que o Senhor venha acrescentar na Igreja Batista João Pinheiro vidas transformadas e alcançadas pela tua palavra. E é que a tua palavra possa crescer e se fortalecer, Jesus. E o teu nome ser glorificado para a honra e glória do teu santo nome. Pai querido, nessa manhã nós ainda queremos suplicar o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo sobre o teu povo, desde agora e para todo sempre. Amém. Vamos ler juntos o que está projetado ali? A palavra do Senhor cresce e prevalece com meio da pregação ousada e perseverante da igreja e a comunidade do Espírito Santo. Por isso, meu irmão e minha irmã, fale. Fala para a pessoa que está ao seu lado isso. Fale.